O verde é o melhor. É isso que sabemos. O verde é o mais forte. O verde é a vida. E a vida é sofrimento. Lembro-me do instante em que tomei consciência pela primeira vez. Não foi o nascimento. Os orques não nascem. Nós surgimos de esporos, do solo, da própria essência da guerra. A minha primeira recordação é de fome. Uma fome horrenda, roedora, que me impeliu a combater antes mesmo de conseguir articular palavras. Mordi e despedacei os mais pequenos à minha volta, aqueles que haviam brotado do berço fúngico comigo. Matei 3 antes de o meu corpo estar totalmente formado. A carne deles foi a minha primeira refeição, a dor deles, o meu primeiro prazer. Os campos fúngicos onde crescemos ficavam na periferia do acampamento da Horda de Guerra, uma vasta extensão de tendas, barracas e veículos de sucata que se perdia no horizonte dos meus olhos recém-abertos. O ar estava carregado de fumo, o fedor de corpos sujos e o doce apodrecimento do fungo. Era magnífico, era o meu lar. Na altura, não tinha nome. Os nomes conquistam-se, não se recebem. Eu era apenas mais um rapaz, mais um bocado de carne para a máquina de guerra, mais um punho na luta sem fim. Nós, os mais pequenos, agrupávamo-nos por instinto, buscando segurança na quantidade ao mesmo tempo que procurávamos chances para impor a supremacia. Os fracos eram eliminados depressa. Os fortes fortaleciam-se devorando-lhes a carne. É o nosso caminho. Sempre foi assim. O primeiro desafio a sério surgiu quando um orc maior, que vivia talvez uma semana mais do que eu, achou que eu me tornara demasiado ousado. Chamava-se Gerwa, um nome que ganhara pelo vício de atacar a garganta. Atirou-se a mim enquanto eu roía um osso, na esperança de me apanhar desprevenido. Mas eu vigiava-o, analisava os seus gestos, conhecia o seu tipo. Larguei o osso e enfrentei o assalto de frente, cravando a testa no nariz dele com toda a força. O estalido satisfatório da cartilagem a partir soou como uma melodia. Gerwa uivou e cambaleou para trás com sangue verde a jorrar pelo rosto, mas ele era maior, e a fúria só torna um orc mais poderoso. Voltou à carga, agora com mais cautela. Rodeamo-nos mutuamente. Os outros rapazes formaram um círculo à nossa volta, gritando e zombando, apostando em qual de nós seria logo o jantar. Gerwa fingiu à esquerda, depois investiu à direita, os dentes serrilhados apontados à minha garganta. Desviei-me, mas não a tempo. Os dentes cravaram-se no meu ombro, rasgando o músculo fino. Uma dor aguda e reveladora trespassou-me. Algo se alterou, algo mudou em mim. A dor não me debilitou, concentrou-me, encheu-me de uma raiva tão pura, tão absoluta, que o resto do mundo desapareceu. Só existia Gerwa e eu, e um de nós não veria o sol nascer. Ergui o joelho contra o ventre dele, obrigando-o a soltar a mordida. Depois, lancei-me ao ataque sem pensar, guiado apenas pelo instinto e pela fúria, martelando os punhos na cara dele uma e outra vez, até que as feições se transformassem numa massa destroçada de polpa e dentes partidos. Mesmo assim, não parei. Continuei a esmurrar e a rasgar, até que alguém mais corpulento me arrastou para longe. Era um nobre, um dos chefes, com a pele de um verde mais escuro pela idade e pela experiência, o corpo coberto de armadura metálica tosca e cicatrizes. Olhou para o que restava de Gerwa, depois para mim, e grunhiu algo que poderia ser aprovação. "Lutas bem, miúdo", disse ele, com a voz como pedras a esmagarem-se. "Mas desperdiças boa carne." Tinha razão. Na minha demência, tornara Gerwa incomestível, o corpo demasiado danificado para nutrir. Era um desperdício, uma estupidez. Baixei os olhos à espera de castigo. Em vez disso, o nobre atirou-me algo aos pés. Um porrete rude, pouco mais que um pau de metal com o cabo envolto em couro. "Agora esmaga cabeças, miúdo", declarou o nobre. "Jantas por último esta noite por desperdiçares carne. Amanhã vens no assalto." E assim ganhei um nome. Esmaga cabeças, não por algum feito grandioso ou traço especial, mas pela brutalidade simples com que destruíra Gerwa. Não era um nome para infundir terror ou reverência, mas era meu. Marcava-me como algo além de um rapaz qualquer. Naquela noite, como o nobre ordenara, comi por último. Os melhores pedaços haviam desaparecido há muito quando me deixaram aproximar dos poços de cozinhar. Contentava-me com cartilagem e gordura meio queimada, mas bastava. Sobrevivera à minha primeira luta verdadeira, conquistara um nome, recebera uma arma, amanhã juntar-me-ia a um assalto, amanhã começaria verdadeiramente a viver. O sono veio em golfadas irregulares, o meu novo porrete apertado contra o peito.
À minha volta, a horda prosseguia as suas rotinas noturnas. Brigas eclodiam de quando em vez. Risos e berros de dor misturavam-se com o ruído constante de máquinas a serem remendadas. Metal contra metal, enquanto as armas eram consertadas ou melhoradas. O cheiro de fumo e carne assada nunca esmorecia. Esta barulheira era a nossa canção de embalar, o caos que para nós fazia todo o sentido. Sonhei com combates, com glória, com crescer maior e mais forte a cada inimigo abatido. Sonhei com o dia em que me tornaria um nobre eu próprio, talvez até desafiando o chefe da horda. Eram sonhos bons, sonhos orques autênticos, mas por baixo deles espreitava outra coisa, algo não conseguia compreender totalmente. Um propósito que ia além da mera brutalidade, uma orientação, um destino. O lamento surgiu com o rugido dos motores e os berros dos líderes a reunir as suas tropas. Levantei-me depressa, ansioso por me afirmar. O ombro ainda latejava no local onde Gusha me mordera, mas a ferida já se fechava. Nós regeneramo-nos rapidamente. Nós, os orcs. É uma das nossas maiores vantagens. Desde que não sejamos abatidos de imediato, recuperamos muitas vezes mais robustos do que dantes. O nob que me batizara e que descobri chamar-se Skryre, juntou os seus rapazes. Éramos cerca de 30, uma mistura de tamanhos e veterania. Alguns envergavam armaduras improvisadas feitas de sucata metálica e couro remendado. Outros, como eu, nada mais usavam além da pele verde e resistente com que nascemos. Todos portavam armas de algum tipo, na maioria paus e machados, com uns poucos afortunados a carregarem espingardas recuperadas. O próprio Skryre era uma visão imponente à luz da manhã, com quase o dobro da minha altura. O seu corpo era um atlas de cicatrizes antigas e lesões mal curadas. Um dos caninos estava partido, o toco irregular afiado até um ponto cruel. O olho direito era leitoso pela cegueira, mas ele movia-se com uma elegância predatória que contradizia o seu volume. A sua arma preferida era um cutelo gigantesco que parecia ter sido parte de alguma engrenagem imperial. Agora era um instrumento de morte nas mãos de um perito. "Escutem bem, novatos", rosnou Skraka, o olho são varrendo-nos com desdém. "Hoje atacamos a Quinta Umei, sítio pequeno, poucos guardas, presa fácil, pilhagem acessível, mas qualquer rapaz que fuja mato eu mesmo, qualquer um que me estorve, mato, qualquer um que pegue na pilhagem antes de eu mandar, mato. Entenderam?" Todos acenamos ou resmungamos em confirmação. As regras eram claras e justas. Skraka era o chefe. Nós obedecíamos, combatíamos e talvez sobrevivêssemos para voltar a lutar. Os desobedientes morriam e o seu equipamento ficava disponível para o resto. Era um sistema que funcionava há gerações incontáveis de orcs em campos de batalha sem fim. Amontoamo-nos na traseira de um carro de assalto, um veículo colossal e desengonçado que parecia mais unido pela crença do que por técnica. Os flancos reforçados com metal rebuscado e espigões toscos a sobressair em ângulos estranhos. O condutor, um orc especialmente fervoroso com óculos presos à cara, acelerou o motor várias vezes, expelindo nuvens de fumo negro e um estrondo ensurdecedor que fez os squigs próximos fugirem para se esconderem. Quando arrancamos aos solavancos, dei por mim espremido entre dois rapazes maiores. Um, que se chamava Zit, já participara em várias incursões. Gabava-se de ter eliminado 10 humanos numa só refrega, embora o número inchasse a cada relato. O outro, Crunch, não proferiu palavra, mas fitava em frente com uma fixação que inquietava mesmo para padrões orc. A viagem foi penosa. O carro de assalto não tinha suspensão digna desse nome, e cada irregularidade no deserto atirava-nos uns contra os outros. Isso desencadeava inevitavelmente brigas que Skryre aplacava com violência rápida. Quando o nosso alvo surgiu ao longe, 2 rapazes tratavam de braços fraturados e um jazia inconsciente no canto com sangue a escorrer das orelhas. O povoado humano era tal como Skryre descrevera: pequeno, isolado, exposto, rodeado por campos de culturas, fileiras ordenadas que se estendiam até ao bosque distante, poucos edifícios agrupados no centro, com uma estrutura maior que poderia ser um armazém ou um salão comum. Do nosso ponto de observação numa crista que dominava o vale, avistei figuras minúsculas a mexerem-se, ignorantes da maré verde prestes a abater-se sobre elas. Skryre ergueu o cutelo. "Nada de tiros a menos que eu ordene", comandou. "Demasiado barulho. Quero estar perto antes de eles darem por nós. Quando eu der o sinal, avançamos. Matem tudo o que se mexer. Queimem o que não se puder levar, entenderam?" Mais uma vez indicamos que sim. O carro de assalto ficava posicionado para uma fuga célere após o assalto.
Desembarcamos e começamos a descer a crista, valendo-nos da vegetação escassa para nos camuflarmos. O coração batia-me forte, não de medo, mas de expectativa. Seria o meu primeiro combate a sério contra um inimigo, não apenas outro orc. Seria a prova verdadeira do meu valor. Ao aproximarmos-nos, distingui mais pormenores. Os humanos dedicavam-se maioritariamente a tarefas agrícolas, cuidando das colheitas com utensílios simples. Vi cerca de 20, na maioria adultos, com alguns jovens pelo meio. Não notei armas à vista, embora soubesse que os humanos podiam ser traiçoeiros. Poderiam ter espingardas escondidas, prontas a surgir ao menor alarme. Chegamos à borda dos campos, ainda sem sermos detetados. Skraka ergueu o cutelo de novo, depois desferiu-o num arco feroz, o sinal para o ataque. O que se seguiu foi um turbilhão de fúria e euforia. Irrompemos do abrigo, uma onda de músculo verde e armas rudimentares, uivando os nossos gritos de guerra. Os humanos ergueram o olhar em choque, as caras passando de perplexidade a pavor num instante. Alguns correram para os edifícios, outros ficaram imóveis, como se recusassem a acreditar no pesadelo que avançava contra eles. Poucos, mais corajosos ou imprudentes que os demais, ergueram as suas ferramentas agrícolas em sinal de resistência. Dei por mim a correr na direção de um desses humanos, um macho que mantinha a posição com um instrumento de lavoura de cabo longo apontado à frente como uma lança. Ele cravou-o em mim ao aproximar-me, a ponta metálica roçando o meu peito. A dor não valia de nada, era inferior a nada. Girei o meu porrete atingindo-lhe o flanco. Senti costelas partirem-se com o golpe. O humano tombou, ofegante. Eu fiquei por cima dele, levantei de novo o porrete e desci-o sobre a sua cabeça. A sensação era algo inédito para mim. Diferente de eliminar outro orc. Isto era caça, não confronto. O prazer residia na perseguição, não no duelo. Rugirei a minha vitória para o céu. Depois, virei-me para procurar outro alvo. Por todo o lado, os meus companheiros de clã andavam ocupados em atos semelhantes de matança. Os humanos caíam à nossa frente como trigo perante uma foice. Alguns revidavam com surpreendente eficácia, conseguindo ferir ou até abater uns quantos dos orcs menores ou menos atentos. Mas o resultado nunca esteve em causa. Sobrepujávamo-los pela pura quantidade e ferocidade. Skra era um furacão de devastação, o seu cutelo subindo e descendo num ritmo constante como uma pulsação. Cada golpe ceifava uma vida. Movia-se com determinação, rumando ao edifício maior, derrubando quem quer que se interpusessem no seu caminho. Segui nos seus passos, acabando com humanos feridos que ainda davam sinais de vida. Um agarrou-me no tornozelo ao passar, uma fêmea com resolução nos olhos, mesmo enquanto o sangue lhe escorria da boca. Respeitei o seu ânimo, por isso, tornei o seu fim rápido. Um só golpe, bem medido. Era mais clemência do que a maioria da minha raça concederia. Chegamos ao grande edifício, que agora via ser mesmo um armazém. No interior, havia sacos de grão, alimentos conservados e ferramentas diversas. Skraka mandou metade dos rapazes começarem a carregar o que pudessem transportar. O resto de nós prosseguiu o ataque aos edifícios restantes, caçando humanos que se tinham refugiado. Encontrei-me a aproximar de uma pequena construção isolada das outras. Era modesta, apenas 4 paredes e um telhado com uma porta única e uma janela. A porta estava trancada por dentro. Ouvi movimentações lá dentro, vozes abafadas a tentar o silêncio. Sorri. Mais presas. Com um rugido, arremeti contra a porta, o ombro a colidir com a madeira. Ela estremeceu, mas resistiu. Recuei e tentei de novo, com maior ímpeto. Desta vez, ouvi a tranca começar a rachar. Mais uma investida e a porta cedeu, atirando-me aos tropeções para o interior mal iluminado. 3 humanos encolhiam-se no canto. Uma fêmea adulta e 2 juvenis, todos com o mesmo cabelo claro e pele pálida. A adulta empurrou os juvenis para trás dela e encarou-me com uma lâmina pequena na mão. A mão tremia, mas os olhos exibiam a mesma resolução que vira na fêmea de fora. "Afasta-te, monstro!" disse ela na língua humana. Compreendi as palavras, embora não soubesse como. Talvez o conhecimento da língua do inimigo venha conosco ao nascer, tal como o instinto para o combate. Avancei devagar, saboreando o instante. A humana espetou a lâmina em mim, um gesto fraco que desviei sem esforço. Podia tê-la matado num piscar de olhos, mas algo me reteve. Não piedade. Os orcs não conhecem piedade. Era curiosidade. Queria ver o que faria, até onde iria para salvaguardar a sua prole. A resposta veio depressa. Lançou-se sobre mim com velocidade inesperada, a lâmina encontrando uma brecha na minha pele dura, cravando-se no músculo da coxa. A dor irrompeu, aguda e imediata.
Rugirei de raiva e girei o porrete apanhando-a no ombro. Ela caiu, mas rastejou de volta, posicionando-se outra vez entre mim e os juvenis. Fujam! Gritou-lhes. Fujam já! Os juvenis passaram por ela a correr, tentando alcançar a porta quebrada. Movi-me para os interceptar, mas a fêmea atirou-se de novo a mim, desta vez mirando os olhos. A sua devoção em proteger a cria era notável. Tola, mas notável. Segurei-a pela garganta e ergui-a do chão. Ela debateu-se e pontapeou, as lâminas a cortar ineficazmente o meu braço. Os juvenis tinham chegado à porta, não iriam longe. Outros rapazes depressa os achariam. Olhei nos olhos da fêmea enquanto as lutas dela começavam a enfraquecer. Não havia medo ali agora, só ódio e algo mais, algo que nunca vira antes. Uma aceitação estranha, como se tivesse feito as pazes com o fim por ter feito tudo o que podia pelos filhos. Foi essa emoção desconhecida que me decidiu. Quebrei-lhe o pescoço num instante, concedendo-lhe uma morte limpa. Parecia certo, de algum modo, um reconhecimento do seu espírito guerreiro, mesmo sendo apenas humana. Saí para fora e vi um dos juvenis já estendido morto na terra. Zite de pé sobre o corpo com um machado ensanguentado. O outro corria para os campos, as perninhas a pedalar desesperadamente. Comecei a perseguir o humano, mas parei quando o rugido de Skra ecoou pela aldeia. Hora de voltar ao carro de guerra. O sinal de recolha. Todos os orques sabiam que deviam obedecer de imediato. Desviei-me da criança humana que fugia e juntei-me ao grupo de rapazes que regressavam ao veículo de batalha, muitos deles agora carregados de espólios. Enquanto caminhava, verifiquei a ferida na minha coxa. Não era grave, já começava a coagular. A lâmina era pequena e a fêmea humana não tinha grande força. Ainda assim, ela conseguira magoar-me. Uma lição. Nunca subestimar a presa, por mais fraca que pareça. De volta ao carro de guerra, Skra contava as cabeças e examinava os saques. 4 rapazes tinham morrido no assalto, os corpos deixados no local onde caíram. Os orques não recuperam os seus mortos, não há utilidade nisso. As suas esporas garantem que novos orques brotarão nesse solo. Mais cedo ou mais tarde, o ciclo prossegue. O assalto fora bem sucedido. Conseguimos comida, ferramentas e algumas armas, mas Skra parecia descontente. A sua cara coberta de cicatrizes estava num esgar mais profundo do que o habitual. Muitos mortos, resmungou. Os Umis não deviam ter matado nenhum de nós. Combatem como grotes. Apontou para um rapaz que segurava uma arma humana nas mãos. Tu, disse, sem disparos. Tu atiraste na mesma. O rapaz, cujo nome eu ignorava, baixou os olhos para a arma como se surpreendesse por a ter ali. Apanhei-a de um rume morto, protestou. Não disparei, só peguei na arma. A reação de Skra foi rápida e decisiva. O seu machado partiu o rapaz do ombro ao externo. As duas metades do corpo separaram-se, com sangue e entranhas a derramarem-se para o chão. Skra apontou para mim. Grubkul, leva a arma. Mereceste-a hoje. Avancei com o devido respeito e retirei a arma da mão do rapaz morto. Era uma pistola laser, do modelo imperial padrão. Nada de especial para humanos, mas para um rapaz orc, representava um avanço considerável em relação a um simples porrete. Segurei-a de forma desajeitada, sem conhecer o seu equilíbrio nem o funcionamento, mas satisfeito mesmo assim. A viagem de regresso ao acampamento foi mais silenciosa do que a ida. Estávamos exaustos da luta, contentes com o êxito. Algumas pequenas rixas surgiram por causa de peças melhores de espólio, resolvidas depressa com socos ou cabeçadas. Mantive-me afastado, a inspecionar a minha nova arma e a reviver os acontecimentos do assalto na cabeça. Os olhos da fêmea humana perseguiam-me, não por culpa. Os orcs não sentem culpa, mas por uma dúvida que eu não conseguia exprimir bem. Algo na disposição dela para morrer pelo filho parecia relevante, embora eu não soubesse o motivo. Não era o nosso caminho. Lutamos por nós, pelo prazer da batalha, pelo estatuto da vitória, não pelos outros, nunca pelos outros. No entanto, não conseguia livrar-me da sensação de que testemunhara algo importante naquele edifício pequeno, algo que valia a pena compreender, mesmo sendo um traço humano. Chegamos ao acampamento com o sol a pôr-se, lançando sombras compridas sobre o amontoado de abrigos e veículos. Skra mandou levar os saques à tenda do chefe de guerra para inspeção e repartição. A comida iria para os poços de cozinhar comuns, as armas e ferramentas para os mecânicos avaliarem e talvez modificarem. Ia seguir os outros, mas Skra reteve-me com uma mão enorme no ombro. Combateste bem hoje, Grubkul, disse ele, com a voz um pouco menos áspera do que o costume. Sem medos.
Usaste a cabeça, não só os punhos. Isso é bom. Raro num novato. Endireitei-me com o orgulho a inchar no peito. Elogios de um nobre eram raros e valiosos. Obrigado, chefe, respondi usando o título de respeito. Skra acenou para ser a minha nova pistola laser. Aprende a usá-la como deve ser. Pode servir-te, pode matar-te. As armas emperram, ficam sem carga. O inimigo continua a vir. Tem sempre de ter reserva. Batucou no machado ao lado. O aço frio nunca falha. Era o mais que Skra alguma vez me dissera, ou a qualquer rapaz na minha presença. Claramente uma espécie de orientação rara entre nós, onde a maior parte do aprendizado surge da experiência brutal em vez de lições. Entendo, chefe, respondi. Vamos treinar. Estaremos prontos para o próximo assalto. Skra grunhiu, aparentemente satisfeito. Vai comer, descansa. Amanhã atacamos de novo. Alvo diferente, luta mais dura, espólios melhores. Com isso, afastou-se deixando-me sozinho com os meus pensamentos e a nova arma. Dirigi-me aos poços de cozinhar, onde os ganhos do dia já estavam a ser preparados. O cheiro de carne a assar enchia o ar, fazendo o meu estômago roncar de expectativa. Hoje ganhei o meu lugar na festa, não comeria por último esta noite. Ao aproximar-me, vi Zogat e Crunch já lá, a devorar pedaços de carne com os dentes afiados. Zit acenou-me, surpreendentemente amigável apesar da nossa rivalidade. Grubcool conseguiu uma arma, observou enquanto me sentava ao lado dele. Bom assalto para ti, acenei eu, aceitando um bocado de carne de um dos orcs menores que tratava do fogo. Bom assalto para todos, respondi. Mataste depressa, vi-te com o rume pequeno. Zit sorriu, com pedaços de carne presos nos dentes, entre os dentes dele. Matança fácil, sem graça nenhuma, tipo esmagar um bicho. Mataste 2? Perguntei. Um resistiu, tinha uma faca. Apontei para a ferida na minha coxa, agora só uma linha vermelha. Apanhou-me aqui. Zit riu-se. O Rui feriu-te? Estás a ficar mole, Grubcool? Enervei-me com a insinuação de fraqueza, mas controlei o gênio. Zit estava a testar-me à procura de uma reação. Era assim que os orcs definiam a hierarquia, com desafios constantes e poses de macho. Já me tinha provado uma vez nesse dia. Não precisava de o fazer de novo. Não mole, respondi com calma, inteligente. Aprendo com o inimigo. Da próxima, mato mais depressa. Zot pareceu decepcionado com a minha moderação, mas não insistiu no assunto. Crunch, como sempre, não disse nada, concentrado só na comida. Perguntei-me não pela primeira vez se haveria algo de errado com ele. A maioria dos orcs adora gabar-se e discutir quase tanto como lutar. O silêncio de Crunch destacava-o como diferente, potencialmente perigoso numa cultura que valoriza a uniformidade, apesar do seu caos inerente. Quando a noite caiu por completo, o acampamento mudou de figura. As fogueiras ardiam mais vivas, lançando sombras selvagens pelo terreno acidentado. A música, se é que se lhe podia chamar assim, começou a vibrar no ar, feita por tambores grosseiros e instrumentos improvisados. Orcs, sem qualquer papel oficial de músicos, tocavam simplesmente o que lhes soava bem, gerando um ritmo dissonante mas estranhamente cativante que apelava a algo primal na nossa essência. Alguns rapazes puseram-se a dançar, um pisar violento que imitava o combate enquanto servia de agressão ritualizada. Outros lançaram-se a lutas de wrestling ou provas simples de força como braço de ferro ou concursos de arremesso de pedras. Uns poucos, exaustos das labutas do dia, procuraram cantos sossegados para dormir ou para consertar o equipamento. Escolhi esta última opção, encontrando um lugar perto de uma das fogueiras menores onde pudesse inspecionar a minha lasgun com mais cuidado. Desmontei-a no terreno o melhor que pude, descobrindo os seus componentes por tentativa e erro. Era uma tecnologia surpreendentemente básica, pelo menos no seu funcionamento essencial. Uma pilha de energia fornecia o poder, que era concentrado através de lentes e emissores para criar um raio de luz intenso, capaz de queimar carne e alguns materiais mais leves. A arma tinha cerca de metade da carga restante, de acordo com um indicador rudimentar no lado. Não chegava para um combate prolongado, mas bastava para treinos e emergências. Ia precisar de arranjar mais pilhas, ou um meio de recarregar esta se quisesse contar com a lasgun em raids futuros. Enquanto a remontava, dei por mim consciente de uma presença ali perto. Ergui os olhos e vi um dos mechs a observar-me com curiosidade. Os mechs eram orcs com uma afinidade natural pela tecnologia, capazes de construir e reparar máquinas graças a um instinto que a maioria de nós não possuía. Este era de tamanho médio, o corpo enfeitado com ferramentas variadas e peças mecânicas fundidas diretamente na pele. "Tens aí um atirador novo, miúdo", disse o mech,
a voz com um sotaque distinto típico da sua espécie. Queres que o torne mais letal? Hesitei. As modificações dos mechs eram apetecíveis, tornando as armas mais potentes ou com funcionalidades inesperadas, mas também costumavam tornar a tecnologia imperial menos fiável, mais sujeita a avarias ou explosões desastrosas. Lembrei-me do conselho de Skruker sobre ter sempre um plano B. O que lhe farias? Perguntei com cautela. O mech sorriu, mostrando dentes de metal que brilhavam à luz do fogo. Podia tornar o raio mais quente, mais abrasador. Podia acrescentar uma baioneta para quando a carga acabar. Podia deixá-lo mais barulhento, mais intimidante. Opções todas tentadoras, mas não me convenci. Quanto custa? Indaguei, sabendo que nada era de graça na sociedade orc. 2 dentes, respondeu o mech, indicando o preço na moeda universal dos orcs. Dentes, mais precisamente as presas maiores que nos cresciam ao longo da vida e que por vezes caíam para serem substituídas por outras ainda maiores. Era um preço justo, mas eu não tinha dentes para despender. Ainda não. Era demasiado novo e não tinha recolhido nenhum de inimigos caídos nem perdido os meus em combate. Sem dentes por enquanto, admiti. Talvez após o próximo raid. O mech acenou com a cabeça sem surpresa. Vem ter comigo quando tiveres dentes. Faço do teu atirador uma coisa a sério. Nazgrim afastou-se provavelmente em busca de clientes que pudessem pagar de facto pelos seus serviços. Acabei de remontar a Lasgun e pus-na de lado, garantindo que ficava ao alcance fácil. Depois, encostei-me a uma rocha próxima e fixei o olhar no fogo, deixando a mente vaguear. As cenas do raid voltaram a passar pela cabeça. O povoado humano, a refrega, a fêmea com a faca e a sua coragem sacrificial estranha. O sono apanhou-me por fim, trazendo sonhos de batalha como de costume. Mas desta vez misturava-se algo novo às visões familiares de glória e conquista. Uma sensação de busca, de procurar algo para além da próxima luta. Era perturbador, indigno. Afastei-o, concentrando-me nos prazeres mais simples da violência imaginada. A manhã chegou cedo demais, anunciada o mesmo barulho caótico de sempre preenchia o acampamento a cada amanhecer. Acordei com os músculos rígidos, mas revigorado, pois o corpo se recuperara por completo ao longo da noite. A ferida na coxa agora não passava de uma marca pálida, quase invisível, sobre a minha pele esverdeada. Peguei nas armas, deixando o porrete como reserva, enquanto o canhão de laser assumia o papel principal, e dirigi-me ao ponto onde a equipa de Skraka se reunia. A incursão de hoje seria outra, avisara ele, mais exigente. Eu ansiava demonstrar o meu valor mais uma vez, para solidificar o lugar que ganhava aos poucos no meio do grupo. O alvo, conforme Skryre descreveu, era mais um povoado humano, mas este estava mais protegido. Um posto de mineração com uma guarnição modesta de guardas imperiais, autênticos militares, não meros lavradores armados com utensílios. Teriam espingardas, preparação, talvez até armaduras leves ou posições defensivas. Maior perigo, admitiu Skruker. Maior ganho. Armas de qualidade, proteções sólidas, uma batalha digna. Desta vez, atribuiu tarefas concretas, um planeamento fora do comum para uma razia orca. A maior parte dos rapazes, eu incluído, comporiam o grosso do ataque, investindo de frente contra os portões principais do posto. Um contingente menor, sob o comando direto de Skryre, daria a volta e atingiria pela retaguarda, assim que os defensores se ocupassem conosco. Tratava-se de um movimento em pinça elementar, mas revelava uma noção tática que me apanhou de surpresa. Viajamos em 2 vagões de combate, acompanhados por um punhado de motards orcs que dariam apoio móvel e perseguiriam qualquer humano em fuga. O percurso demorou mais, o posto situando-se mais longe do nosso acampamento e em terreno mais acidentado. Ao aproximarmos-nos, avistei pela primeira vez o nosso objetivo. Era bem mais imponente que a quinta. Um conjunto de construções robustas cercado por um muro de rocha e metal. Torres de vigia erguiam-se em cada canto e divisei o brilho de armas enquanto os sentinelas varriam a zona em redor. O posto encostava-se a um monte com entradas de minas a aparecerem como buracos negros na encosta rochosa. O que quer que extraíssem devia valer o bastante para justificar aquela presença armada. Valioso para humanos significava valioso para nós, nem que fosse só pelo golpe que lhes infligiríamos ao roubar. Os portões principais davam para uma clareira intencionalmente despida de abrigo, para oferecer aos defensores um campo de tiro limpo. Era essa zona mortal que teríamos de atravessar no assalto frontal. Senti um leve aperto que, noutro ser, poderia ser receio. Num orc, era apenas uma vigilância aguçada, o organismo a preparar-se para o embate iminente.
O nobre que comandava o nosso grupo de assalto, um veterano marcado por cicatrizes chamado Greg School, era mais taciturno que Scraka, mas igualmente temível. Deu-nos ordens simples. Quando eu disser avante, avancem, corram depressa, disparem se tiverem arma, cheguem ao muro, subam o muro, matem tudo o que se mexer lá dentro. Alguma dúvida? Nenhuma. O esquema era direto o suficiente. A dificuldade residia em aguentar o tempo bastante para alcançar o muro. Posicionamo-nos à beira da linha de árvores, prontos para saltar à ordem. O grupo de Scrooker partira já, contornando amplamente para atacar pelo lado oposto. Os motards espalhavam-se pelos flancos, motores ao ralente com um ronco impaciente que ecoava o meu próprio estado de espírito. Greg School ergueu a mão, mantendo-nos imóveis enquanto observava as torres de vigia através de uns binóculos saqueados. Aguardava por qualquer coisa, embora eu não soubesse o quê. Depois, ouviu. Uma explosão longínqua do outro lado do posto. O sinal de Scracker. Avante! Rugiu Greg School, baixando o braço num gesto cortante, e avançamos. 30 orques a carregar pelo terreno descoberto contra uma posição fortificada, bradando gritos de guerra e empunhando armas. Foi épico, foi louco, foi puramente orco. A reação veio num instante, tiros de laser irromperam das torres e do muro. Feixes vermelhos rasgando o ar à nossa volta. 2 rapazes caíram na primeira saraivada, os corpos a rolar inertes para o solo. Outro levou um tiro na perna, mas prosseguiu a correr, arrastando o membro ferido com teimosa persistência. Corri em zigue-zague, tornando-me um alvo mais difícil sem perder o ímpeto para à frente. O meu canhão de laser apertado com as 2 mãos, inútil até me aproximar mais. As armas dos guardas imperiais tinham maior alcance que a maioria das nossas, e o meu laser saqueado não fugia à regra. Outro rapaz tombou mesmo à minha frente, um raio a queimar-lhe a garganta num jato de vapor e sangue. Saltei por cima do corpo sem abrandar. O muro aproximava-se, 50 metros, 40, 30. O fogo avolumava, mais orques a tombarem à medida que os guardas apuravam a pontaria. Ouvi o rugido característico das nossas carabinas a juntarem-se à refrega, enquanto alguns rapazes com armas de maior alcance começavam a ripostar. A maioria dos disparos errava o alvo. A pontaria orca era notoriamente fraca, mas oferecia algum fogo de cobertura enquanto encurtávamos a distância. 20 metros. Ergui o canhão de laser e apertei o gatilho, mirando a grosso modo um dos guardas visível no muro. A arma recoileu levemente nas minhas mãos. Um feixe vermelho. Um feixe de luz disparou atingindo a parede logo abaixo do meu alvo. Baixo demais. Corrigi a mira e atirei de novo. Desta vez, o raio acertou o guarda no ombro, fazendo-o rodar e cair para trás, fora de vista. Uma onda de euforia invadiu-me, o meu primeiro abate à distância. Sensação distinta do combate corpo a corpo, menos crua, mas igualmente gratificante. Disparei repetidamente, já sem pontaria precisa, contribuindo apenas para o fogo de supressão, enquanto nos aproximávamos da muralha final a 10 metros. O solo à minha volta explodia em pequenas nuvens de poeira, com os últimos disparos a caírem por todo o lado. Senti uma dor ardente no braço superior, onde um tiro me roçou, queimando uma tira de pele. Isso só avivou a minha fúria de batalha. 5 metros. Chegáramos à base da parede, os que sobreviveram à carga. Cerca de metade do nosso número inicial, estimei, sem tempo para uma contagem exata. Greg Cole estava lá, a berrar ordens, a coordenar o ataque à própria muralha. Alguns rapazes sacaram ganchos rudimentares presos a cordas que começaram a girar sobre as cabeças. Outros limitaram-se a escalar, aproveitando a superfície áspera do foguete e quaisquer saliências como apoios. Escolhi esta última opção, atirando o meu lasgun às costas e começando a subir a barreira de 3 metros. Os guardas lá em cima inclinavam-se agora, disparando sobre nós a queima-roupa. Um rapaz ao meu lado apanhou um último raio direto no topo da cabeça, o crânio rebentando numa chuva de fragmentos de osso e matéria cerebral. O corpo dele tombou para trás, quase levando-me consigo. Agarrado à parede, arranjei novos apoios e prossegui a escalada. Cheguei ao topo e arrastei-me para o lado, defronte de um guarda humano surpreendido. Antes que ele pudesse alinhar a arma, agarrei-o pela frente do uniforme e puxei, valendo-me do peso dele para o atirar pela borda. O grito dele cortou-se com um embate lá embaixo. Agora, no alto da muralha, desatei o lasgun e avaliei a cena. O posto estava em pleno caos. O assalto traseiro de Scrá havia forçado a porta das traseiras e o seu grupo devastava agora o complexo.
Incêndios deflagravam em vários edifícios e os ecos de luta ressoavam de todos os cantos. Os guardas tentavam uma defesa organizada, recuando para um edifício central que servia provavelmente de quartel ou posto de comando. Moviam-se com uma disciplina estranha à guerra orca, protegendo as retiradas uns dos outros, lançando fogo de supressão em salvas coordenadas. Gragkul subira a muralha e reunia os sobreviventes do assalto inicial. "Avancem contra eles", ordenou, apontando para o edifício central. Sem fugas, sem piedade. Avançamos em frente, uma maré verde a inundar o posto. Disparei o lasgun contra qualquer humano à vista, acertando com maior precisão à medida que me habituava à arma. O medidor de carga esgotava-se depressa, mas não havia tempo para me preocupar com isso. Ao aproximarmos-nos do edifício central, a resistência endureceu. Os guardas formaram um perímetro, usando caixotes e barricadas para criar posições de tiro. Já não recuavam, mas resistiam. Gragkul avaliou a situação com o olhar experimentado de um guerreiro veterano. "Ataquem pelo flanco esquerdo", mandou a metade do grupo. "O resto comigo, direto contra eles. Atraiam o fogo." Acabei no grupo do assalto frontal. Carregamos direto as barricadas humanas, atirando em movimento, erguendo uma muralha de raios laser e balas grosseiras que obrigou os defensores a abrigarem-se. A primeira onda colidiu nas barricadas como um tsunami verde. Saltei sobre uma pilha de caixotes e aterrei entre 3 guardas humanos. A carga do meu lasgun esgotara-se, por isso usei-o como porrete, atingindo um guarda na cara com força suficiente para estilhaçar ossos. Larguei a arma e saquei o meu bastão de reserva, o peso familiar reconfortante na mão enquanto enfrentava os outros 2. Lutavam bem para humanos, colaborando, um a distrair-me enquanto o outro procurava uma brecha, mas defrontavam um orc, e não qualquer orc. Eu era Gragkul, veterano de 2 incursões agora, matador de humanos. Fiz uma finta para um, girei e desci o bastão no ombro do outro com um estalido satisfatório. Ao cair, carreguei sobre o guarda restante, absorvendo uma estocada de faca no flanco sem abrandar. O bastão acertou-lhe nas costelas, depois na cabeça, e ele desabou num monte. Por todo o lado, cenas idênticas desenrolavam-se enquanto os orcs entravam em combate próximo com os defensores. O que nos faltava em técnica compensávamos em força, ferocidade e números. A linha humana cedeu, depois rompeu. Retiraram para o edifício central, selando a porta de metal pesado atrás de si. Gragkul observou a situação, o rosto crispado num sorriso que misturava prazer e irritação. "Precisamos entrar", rosnou. "Skraker, traz a carga explosiva." Skraka surgiu da multidão, carregando o que parecia um maço grande de explosivos improvisados por Ogain of the Mechs. He approached the door, placed the charge against it, and activated some kind of crude timer mechanism. "Back!" he shouted, retreating quickly. We all took cover behind whatever was available, some diving behind barricades, others simply hitting the dirt. The explosion was magnificent, a flower of flame and smoke that blossomed outward, sending the reinforced door flying inward. Before the dust had even settled, we were up and charging through the newly created entrance. Inside was a scene of desperate last stands and bloody close-quarters combat. The remaining guards had taken positions behind overturned tables, in doorways, anywhere that offered some protection. They fought with the determination of those who know they are doomed but refuse to accept it. I found myself pushing forward alongside Crunch, the silent orc who had been at the cooking fires the previous night. He fought with a cold efficiency that contrasted sharply with the typical orc berserker rage. Each movement was precise, each blow calculated to disable or kill with minimal effort. It was almost artistic in its own brutal way. We cleared room after room, leaving nothing alive in our wake. In one chamber, we found what appeared to be the mining operations administrative center. Maps and charts covered the walls, and a large table dominated the center of the room. On it was a detailed model of the surrounding area with the mine and outpost represented in miniature. Crunch grunted, the first sound I had heard him make voluntarily. He pointed at the model, then at a specific location marked with a small red flag. I did not understand the significance, but I could tell he thought it important. Our exploration was interrupted by a burst of gunfire from the doorway. A human officer, distinguished by the insignia on his uniform, was firing a compact auto pistol at us. Crunch took a round to the shoulder, but barely seemed to notice.
He charged the officer, moving with that same eerie precision. The human managed to get off 2 more shots before Crunch reached him. Both hit, one in the chest and one in the thigh, but neither slowed the orc's advance. Crunch lifted the officer by the throat, studied his face for a moment, then slammed him against the wall with enough force to crack the plaster. The human gasped, blood trickling from his mouth, but still defiant. "Filthy Xenos," he spat. "The Emperor protects." Crunch tilted his head as if considering these words, then simply crushed the man's windpipe with a squeeze of his massive hand. He let the body drop, then turned back to me, his expression unreadable. The sounds of combat were fading now, replaced by the whoops and bellows of combat with the victorious orcs. The outpost had fallen. Any humans not killed in the fighting were being rounded up, either to be killed for sport or taken as slaves, depending on Skrucker's mood. I made my way back outside, where orcs were already looting anything of value. Weapons, ammunition, food, tools, all were being gathered and sorted for transport back to camp. Several boys were loading mining equipment onto one of the battle wagons directed by a mech who seemed particularly interested in the human technology. Skrucker was standing with Grogskull near the breached door discussing something in low tones. As I approached, I caught fragments of their conversation. "War boss will want to know." Graka nodded, his expression serious. "We'll tell him. Need to send scouts first, make sure. They noticed me hovering nearby and fell silent." Skrucker gave me an appraising look, noting the wounds I had accumulated during the assault. "You still alive, Grubskull," he observed. "Getting tougher." I straightened, recognizing the compliment. "Good fight, boss. Killed many humies." Skrucker grunted. "Seen you fighting. Not bad for new boy, but lost your shooter." He gestured to my club, my only remaining weapon. "Charge ran out," I explained. "Used his club, then broke on Hume helmet." Grakall laughed, a harsh barking sound. "Always told you, Skracker. Imperial stuff no good. Orsi weapons better." Skra shrugged. "Sometimes true, sometimes not. Grubskull need new weapon either way." He pointed to a pile of looted guns. "Take your pick. Earned it." I moved to the pile and examined the offerings. Most were lasguns similar to the one I had lost, but there were also a few autoguns and shotguns. What caught my eye, however, was a weapon unlike the others. It was bulkier with a large drum magazine and a wide barrel, a flamer designed to spew prometheum in a deadly arc of burning liquid. I picked it up, feeling its weight, testing its balance. It was heavier than the last gun, but somehow felt right in my hands. The thought of enemies burning, screaming as their flesh melted, appealed to me on a primal level. Skrucker noticed my choice and nodded approvingly. "Good weapon, scary weapon, make humais run. Easy to kill when they're running." I slung the flamer across my back, already imagining its use em Tio próximo assalto. A ideia provocou sorriso feroz no meu rosto, com as minhas presas a sobressair de forma evidente enquanto eu previa novas vitórias. O regresso ao acampamento foi eufórico, com os carros de combate carregados de espólios e os orques sobreviventes exultantes de triunfo e sede de sangue. Perdéramos talvez 1/3 das nossas tropas, mas essas baixas eram previstas e toleradas. Os que pereceram não foram lamentados. Tinham morrido em combate, o fim mais nobre que um orque poderia desejar. Ao chegarmos, deparamo-nos com o acampamento num alvoroço invulgar. Orques aglomeravam-se em grandes grupos à volta do recinto do chefe de guerra, um ajuntamento de tendas amplas e construções rudimentares no coração do campo. Algo de importante se passava. Skrucker e Grakall dirigiram-se logo para lá, mandando o resto de nós descarregar os carros de combate e levar os melhores tesouros para oferecer ao chefe de guerra. Ajudei nessa labuta, o meu novo lança-chamas a atrair olhares invejosos de alguns dos outros rapazes. Assim que os veículos ficaram vazios, seguimos os nossos líderes até a multidão. A Bivac abriu caminho para Skrucker, o seu estatuto de nobre favorito a granjear-lhe respeito mesmo entre aquela assembleia turbulenta. Mantive-me perto dele, impulsionado pela curiosidade. No meio do ajuntamento, erguia-se o orque mais imenso que eu alguma vez vira. O chefe de guerra Grinto, o tomador de crânios, era uma montanha de músculos e armadura grosseira. A sua pele de um verde escuro quase negro, as presas como adagas a projetarem-se da mandíbula colossal. Um dos seus olhos fora substituído por um implante mecânico que brilhava vermelho na órbita. Num braço transportava uma garra de energia, o campo ao redor dela crepitando com uma força mal contida, enquanto a outra mão empunhava um atirador gigantesco que exigia 2 mãos a um orque comum para ser manejado.
Ao lado do chefe de guerra, postava-se uma figura menor, curvada e deformada. Um rapaz esquisito, um dos raros orques nascidos com poderes psíquicos. Este estava coberto de amuletos e talismãs, ossos e dentes pendurados na roupa e trespassando a pele. Os seus olhos eram selvagens, desfocados, com lampejos ocasionais de energia sobrenatural à medida que o poder psíquico acumulado dentro dele ameaçava explodir. Skruker aproximou-se do chefe de guerra, a cabeça inclinada num gesto de deferência que não chegava à submissão. "Incursão bem-sucedida, chefe", anunciou. "Bons saques, boas mortes." Grinto mal reagiu, o foco na figura esquisita que oscilava levemente e murmurava para si. "Diz-lhe o que descobriste", ordenou o chefe de guerra a Skruker. Skruker vacilou, olhando em volta para os orques reunidos, talvez em particular. O olho mecânico de Grinto zumbiu ao fixar-se em Skruker. "Agora", rosnou, a palavra isolada carregada de ameaça suficiente para fazer recuar até um nobre endurecido. "Encontrei mapas humanos", disse Skruker, retirando um pergaminho enrolado do cinto. "Mostra uma força grande a aproximar-se por aqui. Muitos soldados, tanques, armas pesadas." Um murmúrio espalhou-se pela multidão. Eram notícias de peso. O povoado humano e o posto mineiro que atacáramos eram apenas as bordas da presença imperial nesta zona. Se uma força maior avançava, poderia significar uma guerra em escala superior a meras pilhagens. Grinto pegou no mapa, desativando temporariamente a garra de energia para manusear o material frágil. Examinou-o com uma reflexão surpreendente para um orque, o olho natural semicerrado enquanto seguia as rotas assinaladas. "Quanto tempo?" perguntou. Skruker encolheu os ombros. Difícil dizer. O mapa não especifica o prazo, mas breve, dias, não semanas. O chefe de guerra entregou o mapa a um dos seus auxiliares, um orque raquítico que se afastou apressado com ele. Depois, virou-se para o rapaz esquisito, que se agitava mais, pequenas faíscas de energia agora crepitando visivelmente à volta da cabeça. "Tu!" dirigiu-se Grinto à figura trêmula. "O que vês?" A cabeça do rapaz esquisito ergueu-se de repente, os olhos focados e flamejantes com fogo verde. Quando falou, a voz alterara-se, mais grave e ecoante, como se chegasse de longe. "A guerra chega", entoou. "Grande guerra, sangue e chamas. Gigantes de metal marcham pela terra. O céu arde em verde. Vejo uma reunião, um chamamento. A guerra aproxima-se. Um silêncio caiu sobre os orques reunidos. O uá era mais do que um grito de batalha. Era um fenômeno psíquico, um campo gestáltico gerado por grandes concentrações de orques que potenciava as suas capacidades e os impelia a um frenesi coordenado. Era a guerra elevada, a experiência religiosa, a expressão suprema da natureza orquística. O rosto de Grinto abriu-se num sorriso aterrorizador. "Uá!" repetiu, saboreando a palavra. "Faz tempo demais, lutas miúdas a mais, hora de uma guerra a sério." Ergueu a garra de energia, o campo a reativar-se com um zumbido ominoso. "Prepara-vos!" bramou para a assembleia. "Afia as vossas lâminas, carrega as vossas armas, ajusta os motores. Vamos para a guerra." A reação foi instantânea e ensurdecedora. Cada orque ali começou a entoar, batendo no chão e agitando as armas. Wag, wag, wag. O ruído alimentou-se a si próprio, crescendo em força e fúria até vibrar o ar fisicamente. Apanhei-me a juntar-me. Entrando na onda de energia primal do instante, o cântico ecoava com algo profundo dentro de mim, algo gravado no meu próprio ser. Era isto que significava ser orc. Era o nosso destino. Guerra, conquista, a liberta gloriosa da fúria em escala inimaginável. A reunião começou a desfazer-se enquanto os orcs se apressavam a obedecer às ordens do chefe de guerra, a preparar-se para o confronto iminente. Skruker reuniu os seus rapazes, incluindo eu, num círculo apertado afastado da confusão principal. "Mudanças grandes a caminho", disse-nos ele com a voz baixa, mas tremendo de empolgação. "Uau! Não é coisa pequena, não é assalto, não é escaramuça, é guerra a sério, muitos orques, muitas lutas, muitas hipóteses de crescer, de ficar mais forte." Era a info crucial para nós, os novatos. Na fisiologia orc, o crescimento ligava-se diretamente ao êxito no combate. Quanto mais um orc lutava e vencia, maior e mais robusto se tornava. Uma uá oferecia chances de progressão como nada de simples incursão podia igualar. "O que fazemos, chefe?" perguntou Zit, quase a saltitar de impaciência. Skraka ponderou um instante. "Primeiro, preparar tudo. Verificar as armas, consertar a armadura, comer bem, descansar bem.
Precisamos de toda a força, indicou-me ele. Grubcool, tu sabes manusear esse lança-chamas. Acenei, embora na verdade nunca tivesse pegado num antes. Quão complicado poderia ser? Apontar e carregar no gatilho. O fogo tratava do resto. Scraka pareceu duvidar da minha certeza. Procura o Nazgrim, sugeriu, aludindo ao mecânico que se oferecera para ajustar o meu laser. Ele ensina-te o jeito certo, nada de te incendiares a ti em vez do inimigo. Conselho sensato, e parti à procura do mecânico. Encontrei-o na sua oficina, um espaço caótico atulhado de máquinas semidesmontadas, peças soltas e ferramentas de usos que eu nem sonhava adivinhar. Nazgrim laborava num canhão montado, bem maior do que qualquer coisa portátil por humanos. Ergueu o olhar ao aproximar-me, o rosto sujo de graxa a iluminar-se com reconhecimento. Ah, miúdo das armas, já tens dentes afiados? Abanei a cabeça. Não vim por melhorias, preciso de auxílio com isto. Mostrei-lhe o lança-chamas para exame. Nazgrim largou as ferramentas e pegou na arma, virando-a nas mãos com o respeito que outros reservam a relíquias sagradas. Bom lançador, comentou. Material da Guarda Imperial, qualidade decente, não tão letal como os nossos, mas mais fiável. Indicou partes enquanto falava. Medidor de combustível aqui, meio cheio, dá para talvez uma dúzia de bons jatos. Segurança aqui, essencial ativar ou cabum. Gatilho aqui, óbvio. Luz piloto aqui, tem de se acender primeiro. Mostrou-me a sequência correta para ligar o aparelho e devolveu-mo. Treina a pontaria. Lembra-te da direção do vento. O fogo segue o vento. Fica do lado de sota-vento ou queimas a tua própria cara. Agradeci de coração pela lição. Uma arma só valia pelo conhecimento do seu manuseio. Já vira orcs morrerem por erros com as próprias espingardas, o suficiente para respeitar o risco. Uma coisa a mais, disse Nazgrim, enquanto eu me virava para sair. Ouvi falar da W, acenei. Grande oportunidade para um mecânico como eu, prosseguiu gesticulando para o canhão largo em que trabalhava. A guerra precisa de peças pesadas, precisa de veículos, precisa de equipamento sólido, precisa de mecânicos, bateu no peito com orgulho. Tu ficas comigo na guerra. Eu garanto que levas material top. Acordo. Proposta intrigante. Mecânicos valiam ouro na sociedade orc, mas ainda precisavam de guarda-costas. No caos de uma guerra, ter um lutador dedicado a cobrir as costas podia separar a vida da morte, os restos dos despojos dos primeiros a escolher o saque. E o Scraka? Indaguei, pois eu estava na sua esquadra. Nazgrim agitou a mão num gesto displicente. O Scraka sabe que a guerra é diferente de um assalto. Todos se baralham, novos grupos surgem, novos chefes ascendem, velhos chefes caem. Tudo muda na guerra. Fazia sentido. As hierarquias rígidas da sociedade orc em tempos de paz dissolviam-se muitas vezes na fluidez da guerra em grande escala. Era assim que novos chefes de guerra emergiam, que reputações se forjavam ou ruíam. Acordo. Aceitei. Eu cubro-te as costas. Tu dás-me equipamento bom. Nazgrim sorriu, estendendo a mão manchada de graxa e talvez sangue. Acordo. Apertei-lhe a mão por breves instantes, gesto formal raro entre a nossa malta. Depois saí, deixando-o no seu labor, e fui buscar um sítio adequado para treinar com a minha nova peça. Os dias seguintes foram um furacão de movimento enquanto o acampamento todo se aprontava para a contenda. Mais orcs chegavam todos os dias, atraídos pelo farol psíquico da Warg, em formação. Bandos pequenos como o nosso uniam-se a hordas maiores, algumas a trazer arsenais consideráveis de veículos e armas pesadas. O acampamento crescia depressa, espalhando-se pela paisagem como uma nódoa verde. Passei o tempo a exercitar-me com o lança-chamas, a desvendar os seus truques e limites. Era uma arma devastadora em curtas distâncias, mas inútil para além dos 20 metros. O combustível era escasso, exigindo poupança atenta para efeito máximo. E como Nazgrim avisara, era sensível às condições de vento. Aprendi isso da pior maneira, chamuscando o braço com uma rajada súbita que empurrei as chamas de volta na minha direção. Skra estava ocupado com o chefe de guerra Grinto e os outros cabeças planeando a campanha que se aproximava. Isso deixava-nos rapazes, maioritariamente por nossa conta, embora sessões regulares de treino fossem organizadas para nos mantermos afiados. Estas muitas vezes descambavam em brigas, mas até isso servia como prática útil à sua maneira. Vi pouco o Crunch durante esse período. O orc silencioso fora destacado para um grupo de batedores enviado para recolher mais dados sobre a força imperial que se aproximava. Quando regressou, 5 dias após o anúncio da W, trouxe notícias preocupantes.
Os batedores haviam topado não só com guardas imperiais comuns, mas com marines espaciais, os lendários Adeptus Astartes, super-soldados geneticamente aprimorados, envoltos em armadura energética e equipados com as melhores armas que o Império podia oferecer. Até um único guerreiro desses equivalia a dezenas de orques vulgares. Uma companhia completa deles representava uma ameaça mesmo para a nossa W em ascensão. Grinto recebeu esta informação com uma calma surpreendente. Em vez de se deixar abater, parecia quase satisfeito com o desafio. Melhor luta, declarou. Inimigos mais fortes fazem orques mais fortes. Quando matamos marines, mostramos a todos quão poderosos somos. Esta confiança animou o resto de nós, embora eu notasse alguns dos nobres mais velhos e experientes trocando olhares inquietos. Eles já haviam enfrentado marines antes, quiçá, e conheciam o verdadeiro peso da ameaça, mas ninguém ousou falar. Não com a energia da W a subir a um frenesim. No 7º dia de preparativos, Grinto convocou toda a horda de guerra. Milhares de orques reuniram-se num anfiteatro natural perto do acampamento, uma bacia inclinada que permitia a todos verem e ouvirem o chefe de guerra enquanto ele se erguia sobre uma plataforma improvisada de destroços e pedras. "Amanhã marchamos!" anunciou, a voz ecoando sem esforço até aos confins da Assembleia. "Amanhã levamos a guerra aos Umeis, não guerra pequena, não assalto, guerra a sério, guerra orque verdadeira." Um rugido de aprovação respondeu-lhe, armas erguidas, pés batendo em ritmo. "Eles trazem o melhor contra nós", prosseguiu Grinto quando o barulho amainou um pouco. "São homens de metal, são marines espaciais, acham que isso nos assusta." Riu-se, um som como pedras a colidirem. "Nós, orques, não tememos nada, lutamos com tudo, quanto maiores, mais diversão a matar." Outro rugido mais alto que o anterior. "Lembrem-se!" Ergueu o chefe de guerra a garra energética, o campo de energia projetando um brilho estranho sobre as suas feições marcadas por cicatrizes. "Nós somos verdes, verde é o melhor, somos os mais fortes, somos orques, e amanhã fazemos uá." A palavra final foi repetida por todas as gargantas presentes, um canto trovejante que parecia abalar o próprio chão. "Uá, uá, uá." Juntei a minha voz ao coro, sentindo a energia a crescer. O campo psíquico que ligava todos os orques a tornar-se mais intenso, mais unificado. Era inebriante, uma euforia além de tudo o que eu havia vivido na minha curta existência. Era para isto que fomos feitos, este instante, esta sensação, esta promessa de violência em escala inimaginável. Naquela noite, pouco se dormiu no acampamento. Fogueiras ardiam altas, à volta das quais orques dançavam, lutavam, banqueteavam-se e se gabavam das façanhas que iriam realizar na batalha iminente. Álcool grosseiro corria à larga, inflamando ainda mais paixões já ardentes. Indulgi com moderação, querendo manter a cabeça no sítio para o que estava para vir. Encontrei Nasgrim a fazer ajustes finais numa coleção de armas dispostas sobre uma lona. Saudou-me com um aceno, depois apontou para um conjunto de peças de armadura improvisadas. "Para ti", disse. "Não é chique. Proteção básica, melhor que nada." A armadura consistia em placas de flak de guardas imperiais reaproveitadas, adaptadas às proporções orcs e reforçadas com pedaços extra de metal. Não pararia uma bala de bolter ou uma espada energética, mas poderia desviar armas menores ou pelo menos atenuar o dano que causavam. "Obrigado", respondi, provando a peça do peito. Assentava razoavelmente bem, justa o suficiente para se manter no lugar durante o movimento, mas sem apertar tanto que limitasse a respiração ou a agilidade. Nasgrim ajudou-me a fixar o resto das peças, depois entregou-me um cinturão de canisteres de combustível para o meu lança-chamas. "Depósito cheio na arma", explicou. "Estes para recarregar, 6 no total. Usa-os bem." Acenei compreendendo o valor de tal oferta. O combustível era precioso, guardado com cuidado por quem manejava armas de fogo. Nasgrim fornecer tanto indicava que o nosso acordo ia além de meras palavras convenientes. "Amanhã fica perto. A frente é lugar perigoso para Mac. Mantenha o queimador pronto. Qualquer um se aproximar demasiado de mim, frita-o." "Entendido, entendido", confirmei. "Onde na formação vamos?" Nasgrim apontou para um mapa grosseiro estendido ali perto, mostrando o posicionamento planeado da W. "Aqui." Indicou uma posição na segunda onda, atrás da força de assalto inicial, mas à frente dos elementos de apoio pesado. "Bom lugar. Vês muita ação. Não és dos primeiros a morrer." Parecia um equilíbrio razoável entre segurança e oportunidade.
As fileiras da frente absorveriam o fogo defensivo inicial, rompendo sobre o ímpe. As ondas de ataque colidiam contra as linhas inimigas como marés impetuosas contra penhascos. No entanto, muitos cairiam nessa primeira investida feroz. A segunda onda aproveitaria as brechas abertas, avançando mais fundo no território adversário, onde as chances de eliminar oponentes seriam abundantes. Passei o resto da noite a verificar e rever o meu equipamento, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. O meu lança-chamas estava limpo e bem abastecido. A arma reserva, um machado rudimentar que trocara com outro rapaz, afiado e firmemente preso ao cinto. A minha armadura, por mais precária que fosse, ajustava-se o melhor possível e não se deslocaria no calor da luta. O amanhecer chegou ao som estridente de buzinas e ao rugido de motores. A guerra punha-se em marcha, com milhares de orcs a agruparem-se em unidades designadas. O barulho era avassalador, uma força palpável que martelava os ouvidos e reverberava no peito. Nuvens de poeira erguiam-se enquanto os veículos tomavam posições, desde motas leves a carroças de batalha imensas e as silhuetas ameaçadoras de tanques recuperados. Encontrei Nazgrim no meio do tumulto, o mecânico a carregar material para um técnico, um veículo leve equipado com uma arma montada. Acenou-me para me aproximar, indicando o assento do passageiro. "Vens comigo!" gritou por cima do pandemônio. "Melhor que ir a pé, guarda forças para o combate." Trepava a bordo, fixando o lança-chamas ao alcance da mão. O condutor, um Gretchen pequeno demais para lutar com eficácia, mas hábil na condução, lançou-me um olhar ansioso. Os Gretchen sabiam o seu lugar na hierarquia, bem no fundo, úteis apenas pela destreza e pela disposição para tarefas que os orcs consideravam indignas. Nazgrim posicionou-se na arma montada, um atirador pesado que ele próprio alterara para um maior ritmo de disparo, em detrimento da precisão. Num confronto em massa como o que se avizinhava, o essencial era a quantidade, não a exatidão. O sinal para avançar veio sob a forma de uma explosão colossal à frente da coluna, o modo de Grimto dizer avancem, tão subtil como tudo o mais nele. Uá! Pôs-se em movimento, uma maré verde que se espalhava pela paisagem em direção às posições imperiais a uns 10 quilômetros de distância. A viagem era surpreendentemente organizada, pelos padrões orcs. Os diversos grupos mantinham as posições relativas, os elementos mais rápidos sem se adiantarem excessivamente, os mais lentos sem ficarem muito para trás. Era prova do poder da energia do Wag, que unia milhares de indivíduos habitualmente caóticos numa força de combate coesa. Ao aproximarmos-nos do campo de batalha, os primeiros indícios da presença imperial tornaram-se visíveis. Uma linha de fortificações estendia-se por um estrangulamento natural entre duas cristas, bloqueando o caminho mais direto para os assentamentos humanos além. Torres de vigia e bunkers salpicavam a linha defensiva, com as posições das armas a cobrir todas as acessibilidades. Atrás delas, avistavam-se as formas características dos tanques imperiais. Tanques de batalha Leman Russ e transportes Quimera dispostos em posições de apoio, e no centro da linha erguiam-se os marines espaciais. Mesmo de longe, eram gigantes inconfundíveis, envoltos em armaduras de azul profundo, ornamentadas com símbolos e insígnias que eu não reconhecia, mas detestava instintivamente. Havia talvez uma centena deles, um número reduzido face aos nossos milhares, mas cada um era uma máquina ambulante de devastação. O espetáculo não desanimou o Wang. Pelo contrário, avivou a fúria a perspectiva de adversários tão dignos a elevar o desejo coletivo de sangue a níveis inéditos. Os motores aceleraram com mais ímpeto, os gritos de guerra intensificaram-se, os dedos nos gatilhos coçavam mais, os primeiros tiros vieram da artilharia imperial. Projéteis gigantes descreviam arcos altos no céu antes de se precipitarem sobre as nossas forças em avanço. Explosões floresceram pelas linhas orcs, lançando corpos e peças de veículos pelos ares. Mas por cada orc abatido, 10 outros avançavam, indiferentes ao risco, impulsionados pela sede de guerra. A nossa artilharia ripostou. Uma coleção heteróclita de armas imperiais saqueadas e atiradores grandes fabricados por orcs. A pontaria era duvidosa, mas compensavam a falta de rigor com abundância e fervor. O ar encheu-se com o silvo de foguetes, o impacto de obuses e o crepitar constante de fogo de menor calibre, e de repente entramos no alcance das armas de fogo direto da linha defensiva. Bolters pesados e canhões automáticos desataram, varrendo as nossas fileiras da frente com efeitos arrasadores.
Orques caíam às dezenas, os corpos dilacerados pelas munições de alto calibre. Ainda assim, o uá prosseguia. O nosso técnico fazia parte da segunda onda, mantendo-se logo atrás do cume de uma colina baixa, enquanto a primeira onda se estilhaçava contra as defesas imperiais como uma maré verde. Observei através de uns binóculos recuperados como os corpos orcs se acumulavam junto às fortificações, formando rampas macabras que os atacantes seguintes usavam para escalar as muralhas. Os marines espaciais seguravam o centro da linha, os bolters a dispararem com precisão metódica. Cada tiro atingia um alvo orc, mas enfrentavam milhares, e mesmo as suas capacidades sobre-humanas tinham limites. Lentamente, de forma inexorável, a maré-massa do assalto orc começava a fazer efeito. Fendas surgiam na linha defensiva enquanto bunkers eram conquistados ou arrasados por impactos sortudos de artilharia. "Agora avançamos!" gritou Nasgrim, batendo no tejadilho do veículo leve. O condutor Gretchen acelerou o motor e nós irrompemos para a frente, misturando-nos a uma onda de viaturas e infantaria que se lançava contra as partes enfraquecidas da linha imperial. Ao aproximarmos-nos, avistei pela primeira vez um Space Marine em plena ação. Era uma visão ao mesmo tempo aterradora e impressionante. Um guerreiro com a armadura marcada mas inabalável erguia-se no topo de um troço de muro desabado, disparando a sua bolter com uma mão enquanto brandia uma power sword na outra. Cada golpe daquela lâmina envolta em energia cortava vários orcs ao meio, os corpos deles desintegrando-se em pedaços. Cada tiro da bolter explodia no interior do alvo, transformando carne orc em névoa verde. No entanto, por cada orc abatido, 2 mais ocupavam o lugar. O Marine ia sendo lentamente engolido por uma maré de corpos verdes, embora a pilha de cadáveres à sua volta crescesse cada vez mais. Assim, era a guerra orc contra inimigos de elite. Afogávamo-los com os nossos números, pagando com sangue por cada metro conquistado, mas conquistando-o na mesma. O nosso veículo leve saltava e chocalhava pelo terreno irregular, agora cravejado de crateras e corpos. Nasgrim disparava a metralhadora pesada em rajadas contínuas, o cano a começar a brilhar com o calor. Eu preparei-me com o lança-chamas pronto, aguardando o instante em que atingiríamos a linha e saltaríamos para o combate corpo a corpo. Esse momento chegou de repente e com violência. Um foguete atingiu o solo mesmo à nossa frente, a explosão a erguer a frente do veículo para o ar. Viramos de pernas para o ar, o mundo a rodopiar à minha volta, enquanto eu era projetado para fora. Bati no chão com força, a minha armadura rudimentara a absorver parte do choque, mas deixando-me atordoado. Lutando para me erguer, procurei o lança-chamas. Estava a alguns metros milagrosamente intacto. O veículo leve era agora um monte de ferro em chamas. O condutor Gretchen desaparecera, provavelmente esmagado no acidente. Nasgrim arrastava-se para fora dos destroços, um braço pendurado inerte ao lado do corpo, sangue a jorrar de um corte na testa. "Estás vivo?" perguntou ele, cambaleando na minha direção. "Bom, ainda preciso de guarda-costas." Recuperei o lança-chamas e aproximei-me do orc, ajudando-o enquanto prosseguíamos para a linha imperial. Por todo o lado, a batalha fervilhava na sua fúria total. Os orcs haviam rompido as defesas em vários pontos, inundando as brechas para travar combate próximo com os defensores. Os tiros disciplinados do Império haviam degenerado em trocas desesperadas a curta distância e lutas brutais mano a mano. Chegamos à linha num troço onde o muro fora totalmente demolido, reduzido a escombros sobre os quais orcs escalavam para atingir as posições imperiais do outro lado. Nasgrim parou, recuperando o fôlego, avaliando a situação com o olhar de um tático, algo raro na nossa espécie. "Marines em recuo", observou, indicando um grupo daqueles gigantes encouraçados que de fato executavam uma retirada combativa para uma posição secundária. "Bom para nós, mal para nós. Não fogem, reorganizam-se, vamos contra-atacar em breve." Essa percepção revelou-se profética. Mesmo enquanto observávamos, mais Space Marines surgiram de trás da linha secundária. Estes montados em motos de assalto que rugiam ao carregarem contra a brecha orc. Atrás deles vinha apoio pesado na forma de trajes de centurião, arsenais ambulantes cujos passos libertavam tormentas de fogo. Os orcs que haviam penetrado a linha viram-se apanhados num fogo cruzado devastador, mas em vez de recuar, avançaram com vigor renovado, ansiosos por se aproximarem dos marines antes que o seu poder de fogo superior dizimasse as fileiras verdes de forma excessiva. "Vamos pela direita", decidiu Nasgrim, afastando-nos do contra-ataque principal.
Encontrar ponto mais fraco, flanquear. Era uma estratégia sólida. E eu segui-o enquanto contornávamos o combate mais intenso, movendo-nos ao longo do muro desabado até a uma secção onde a guarda imperial, não marines, defendia a linha. Estes soldados humanos eram formidáveis por si só, mas faltava-lhes as vantagens transhumanas dos Astartes. Eram presas que podíamos lidar. Juntamo-nos a um pequeno grupo de orcs que assaltava esse setor, somando o nosso fogo ao deles. Usei o lança-chamas pela primeira vez em combate real, lançando um jacto de Prométeum ardente contra uma posição da guarda. O efeito foi imediato e horrendo. Figuras humanas emergiram do bunker em chamas, gritando enquanto ardiam. Alguns tentaram parar, deixar cair e rolar, como o treino mandava. Outros limitaram-se a correr às cegas, semeando pânico entre os camaradas. O espectáculo encheu-me de uma alegria selvagem. Isso era poder. Isso era ser orc. Trazer morte e destruição ao inimigo, ouvir os seus berros, cheirar a carne deles a queimar. Avancei, varrendo outra posição com o lança-chamas. Outro punhado de humanos transformou-se em tochas vivas. Nazgrim manteve-se perto de mim, usando uma pistola que tirara de algum lado para abater qualquer guarda que surgisse. Funda-me com as armas ainda em pleno funcionamento. Formávamos uma dupla eficiente, o pavor provocado pelo meu lança-chamas abrindo brechas que o mech aproveitava com disparos certeiros. Havíamos avançado cerca de 50 metros na posição imperial quando nos deparamos com o primeiro Space Marine. Ele surgiu de repente por trás de um tanque destruído, a armadura chamuscada e amolgada, mas ainda ativa. Nas mãos empunhava uma arma de plasma, as bobinas brilhando com energia mal contida. Reagi por instinto, virando o lança-chamas para essa ameaça fresca e apertando o gatilho. O jato de combustível incendiário acertou o Marine em cheio, envolvendo-o em chamas. Contra inimigos comuns, isso teria sido fatal. Contra um Space Marine, era só um aborrecimento. Ele avançou através do fogo, os sistemas da armadura lidando com o calor intenso, e ergueu a arma de plasma. Nazgrim empurrou-me para o lado no preciso momento em que a arma disparou. Um raio de energia azul esbranquiçada passou pelo local onde eu estivera. Atingiu um orc atrás de nós, vaporizando-lhe o tronco superior num instante. A atenção do Marine fixou-se agora em Nazgrim, talvez reconhecendo que o mech era uma ameaça maior graças ao seu saber técnico. Isso deu-me uma oportunidade. Rodei para o lado, depois investi, encurtando a distância antes que o Marine pudesse alinhar novamente a arma de plasma. Colidi contra ele com toda a força, desequilibrando-o um pouco, mas sem o derrubar. Era como embater numa parede de adamantium. O Marine deu-me um tapa com força casual, lançando-me ao chão, a minha armadura tosca rachando com o choque. Enquanto ele virava de novo para Nazgrim, pus-me de pé aos tropeções e avaliei a situação. O lança-chamas tivera pouco impacto na armadura dele, mas todo o guerreiro tem fraquezas. As juntas, o selo do pescoço, as lentes dos olhos. Precisava de mirar nesses pontos. Nazgrim recuava, disparando a pistola contra o Marine que avançava. Os tiros ricocheteavam inofensivos nas placas de cerâmica da sua armadura de potência. O mech tropeçou em detritos, caindo para trás justamente quando o Marine erguia a arma de plasma para um tiro mortal. Lancei-me outra vez para a frente, desta vez mirando baixo, nos joelhos do Marine. O embate alterou a pontaria dele, desviando o raio de plasma para o lado. Acertou num contentor de combustível próximo, que explodiu numa bola de fogo que consumiu vários orcs e guardas num combate ali perto. O Marine cambaleou, mas manteve-se de pé. Girou com uma velocidade incrível para algo tão imenso e agarrou-me pela garganta. O aperto era de ferro, cortando-me o ar, esmagando-me a traqueia. Debati-me, chutando e socando sem resultado. Através da névoa vermelha que me toldava a vista, vi Nazgrim erguer-se e correr para Praint. Algo na mão dele. O mech encostou o objeto à mochila do Marine, a unidade de energia da armadura, e atirou-se para longe. O Marine percebeu o risco tarde demais. Largou-me, estendendo a mão para trás para retirar o que Nazgrim fixara. Mas antes que a mão chegasse, o aparelho explodiu. Não foi uma detonação grande, mas estava no sítio exato. A armadura de potência do Marine perdeu energia, os servos paralisando, aprisionando-o num ataúde de metal. Tomou-o como uma árvore abatida, batendo no chão com um estrondo retumbante. Arquejei em busca de ar, a garganta magoada mas operacional. Nazgrim já estava ao lado do Marine, o braço bom trabalhando furiosamente no selo do pescoço da armadura. Ajuda, ordenou. Preciso entrar. Valioso. Muito valioso. Compreendi.
O equipamento de Space Marine era das tecnologias mais avançadas do Imperium. Para um mech, aceder a tal era uma chance inestimável. Juntei-me a ele, os meus músculos mais robustos forçando os mecanismos de libertação de emergência da armadura. Com um silvo de pressão a escapar, o capacete desprendeu-se. O rosto por baixo era pálido, de traços patrícios, agora torcido numa careta de dor e ódio. O Marine ainda vivia, ainda consciente, a fisiologia super-humana sustentando-o, apesar dos danos na armadura. Imundice Xenos, cuspiu com sangue nos lábios. Os anjos do Imperador purificarão este mundo da vossa sujidade. Nazgrim ignorou as palavras, concentrado no capacete que agora segurava, inspecionando os sistemas com a devoção de um tecno-sacerdote. Eu observava o rosto do Marine, fascinado por esta visão próxima do melhor guerreiro da humanidade. Apesar da situação, não havia medo nos olhos dele, só desdém e uma determinação ardente. Matai-me e acabai com isto, disse o Marine. Eu morro ao serviço do Imperador, enquanto vós viveis só para semear destruição. Ponderei as palavras dele. Havia verdade nelas, de certo ângulo. Os orcs viviam para a destruição, para a guerra. Era a nossa essência, o nosso fim. Mas seria isso assim tão distinto destes marines criados e moldados só para o combate? Não somos tão diferentes, disse-lhe eu, as palavras soando estranhas na minha boca. Discussões filosóficas não eram costume entre orcs. Lutas pelo vosso Deus, nós lutamos porque somos orcs, o mesmo fim. Guerra eterna. A expressão do marinho espacial alterou-se por um instante, o desprezo dando lugar a uma surpresa fugaz. Em seguida, os traços endureceram de novo. Não temos nada em comum, Pele Verde. Nós lutamos para salvaguardar a humanidade. Tu batalhas porque não conheces outra coisa. Antes que eu pudesse replicar, Nazg interveio. Deixa de falar com o alimento, ele repreendeu. Mata o marinho. Apodera-te da armadura, das peças vitais no interior. Peitoral, coração, coisa negra, tudo valioso. Ele tinha razão. Claramente tratava-se de uma guerra, não de um clube de debates. O marinho era um inimigo, ponto final. Estendi a mão para o machado, pronto a desferir o golpe fatal. O marinho fitou-me nos olhos sem pestanejar. Os meus irmãos vingar-me-ão, declarou com certeza absoluta. Os ultramarines não esquecem os seus caídos. O nome não me dizia nada, mas a convicção na sua voz fez-me hesitar. Não por medo, mas por respeito perante um adversário digno, ergui o machado mais alto, desejoso de tornar o fim rápido e limpo. Uma morte de guerreiro. A lâmina nunca desceu. Uma explosão trovejante abalou o solo, desequilibrando-me. Voltei-me e avistei um tanque imperial colossal, maior do que qualquer outro que vira até então, a surgir no topo de uma elevação a menos de 100 metros de distância. O seu canhão principal apontava diretamente para a nossa posição. E enquanto observava, disparou outra vez. O projétil acertou perto, a onda de choque atirando-me pelos detritos espalhados pelo chão. A cabeça embateu em algo sólido e a escuridão apoderou-se de mim. Despertei em meio à dor e ao sabor de sangue. O corpo parecia despedaçado, sem reagir. Com enorme esforço consegui abrir os olhos. O céu por cima escurecia com fumo. Clarões de disparos de armas iluminavam as nuvens, como relâmpagos numa tempestade. Os ruídos da batalha haviam mudado, tornando-se mais remotos, intermitentes em vez de incessantes. Tentei mexer-me e percebi que não conseguia. Olhando para baixo, compreendi o motivo. Um pedaço de rocha caíra sobre a parte inferior do meu corpo, imobilizando-me no solo. Sangue, o meu sangue, acumulava-se à volta, encharcando a terra. Eu estava a morrer. A noção surgiu com clareza surpreendente e aceitação. Com dificuldade, girei a cabeça examinando o entorno. Cadáveres espalhavam-se pelo chão de orcs e humanos por igual, unidos na morte como nunca o foram em vida. De Nazgrim, nem rasto. Talvez tivesse fugido, talvez jazesse morto algures fora do meu alcance visual. O marinho espacial também desaparecera, a armadura vazia no local onde caíra. Se os seus irmãos o haviam resgatado, ou se Nazgrim terminara de recolher os órgãos aprimorados antes de escapar, eu não saberia dizer. Ao longe, a batalha prosseguia. Os W haviam penetrado fundo no território imperial, hordas verdes contornando bolsões de resistência como água em redor de pedras, mas algo mudara. A maré já não avançava. Em certos pontos, até recuava. À medida que a visão escurecia, apercebi-me do que ocorrera. Reforços chegavam aos imperiais. Mais marinhos espaciais, estes com cores distintas, descendo dos céus em cápsulas metálicas que se estatelavam no coração das forças orcs.
Regimentos frescos de guardas a desembarcar de transportadores gigantes no lado oposto do campo de batalha. A guerra era forte, mas até ela tinha limites. Não sentia desespero perante essa constatação. Vitória ou derrota, pouco importava a um orc individual. O que contava era o combate em si. A luta gloriosa que dava sentido à nossa existência rude. Eu combatera, eu matara, eu ficara mais forte, isso bastava. Enquanto a consciência se dissipava, os pensamentos viraram-se de forma inesperada para a fêmea humana da quinta, aquela que morrera a defender a sua prole. Havia propósito no seu fim, significado para lá da mera sobrevivência ou domínio. Existiria algo idêntico no meu? A minha vida breve servir a algum fim maior na guerra incessante que devorava a galáxia? Não era um pensamento orc. Talvez a perda de sangue me deixasse delirante. Ou talvez, nos instantes finais, eu vislumbrasse algo que escapava à maioria da minha espécie, uma visão para além do puro prazer da violência. A escuridão aprofundou-se. Os sons da batalha esmoreceram. O último pensamento consciente foi simples. A verdade essencial da minha existência. Eu era orc. Vivera como orc, morria como orc, e algures, os meus esporos gerariam mais da minha espécie e o ciclo prosseguiria. Guerra eterna. Orcs eternos. Verde é o melhor. A última coisa que vi, antes de a visão se apagar por completo, foi uma bota a surgir ao lado da minha cabeça. Uma bota azul, imensa, de um marinho espacial. Ouviu-se um zumbido, o de uma arma a carregar, e depois, nada. Nada além da escuridão, nada além da guerra, nada além do ciclo infinito de violência que caracteriza a sombria escuridão do distante futuro, onde só há guerra e o riso de deuses sedentos.